Desde pequena, eu aprendi a andar sem fazer barulho. Meus passos eram calculados, como se o próprio piso da casa pudesse se irritar se eu pisasse no lugar errado. Cresci numa casa grande, com paredes impecavelmente brancas e janelas sempre fechadas, não por proteção contra o calor, mas por algum tipo de regra silenciosa que eu nunca entendi direito. Ninguém falava sobre isso. Apenas, era assim. Meu nome é Gisele. Tenho 17 anos e moro com meus pais e minha irmã mais velha, Camila, numa casa afastada, no interior de Minas. De fora, tudo parece perfeito. Meu pai é contador, minha mãe uma professora aposentada que faz questão de dizer que dedicou a vida à família. Camila é a filha que brilha, extrovertida, inteligente, linda, exatamente do jeito que meus pais idealizaram uma filha. E eu sou a que escuta. Meus pais falam com orgulho da nossa família. Dizem que somos unidos, discretos, tradicionais. Mas eu nunca senti isso como algo bom. Sempre pareceu mais uma jaula decorada. Eu não podia ir a festas, não podia dormir fora, não podia sequer trancar a porta do meu quarto. Aliás, um dia eles tiraram a porta completamente, alegando que eu precisava de menos isolamento. Aos poucos, fui me acostumando a viver com a sensação de que eu não era bem-vinda na própria casa. Minha rotina era meticulosamente previsível. Acordava, tomava café em silêncio, ia para a escola, voltava, estudava, jantava, dormia. Nada além disso. Camila, ao contrário, desfilava pela casa como se fosse dona de tudo, e talvez fosse mesmo. Meus pais a tratavam como uma princesa. Se ela sorria, todos sorriam. Se ela chorava, todos se dobravam para entender o que aconteceu. Já comigo, se eu chorava, me chamavam de dramática. Se eu ria, me perguntavam, do que está debochando? Não sei exatamente quando comecei a me sentir diferente. Só lembro da primeira vez em que me olhei no espelho e me perguntei se era possível pertencer a uma família e ainda assim se sentir órfã. Era um pensamento cruel. Mas ele ficou. Na escola, eu não tinha muitos amigos. Falava pouco, observava muito. Descobri que quando a gente ouve mais do que fala, enxerga verdades que os outros não querem que a gente veja. Comecei a escrever em um caderno velho, escondido sob o colchão. Ali eu dizia tudo o que não podia dizer em voz alta, que minha mãe me olhava como se eu fosse um erro, que meu pai evitava contato visual comigo, que minha irmã se divertia em me diminuir com sorrisos falsos. Mas havia algo ainda mais estranho, uma tensão no ar, como se todos na casa estivessem escondendo alguma coisa. Eu sentia isso nas entrelinhas, nos olhares rápidos entre meus pais, nas frases interrompidas quando eu entrava no cômodo. Uma vez ouvi meu pai dizer, ela não pode descobrir, e minha mãe responder com um tom seco, ela não vai. Fingi que não ouvi. Eu sempre fingia. Aquela casa parecia um cenário, uma peça de teatro encenada todos os dias. E eu era a figurante. Ou talvez, o obstáculo. Eu não sabia ainda, mas minha vida estava prestes a ser completamente incendiada, por dentro e por fora. E tudo começaria pelo silêncio. O mesmo silêncio que me ensinou a andar sem fazer barulho. Às vezes, eu sentia que o mundo inteiro vivia em outra frequência. Na escola, tudo parecia vibrar num ritmo que eu não alcançava. Os corredores cheios, as risadas soltas, as conversas atravessadas, e eu ali, sempre na borda das coisas. Eu não era invisível, mas era transparente. As pessoas me viam, mas nunca olhavam de verdade. Minha sala era cheia de meninas que falavam sobre festas, namoros, viagens. Eu sorria de canto, fingia entender, fingia não me importar. A verdade é que eu queria fazer parte daquilo. Só não sabia como. Eu não tinha o vocabulário da liberdade, só conhecia as palavras da obediência. Não, depois, você não precisa disso. Naquele dia, algo diferente aconteceu. A nova professora de literatura chegou. Beatriz. Jovem, cabelo preso com uma caneta, olhos atentos. Ela não falava como os outros professores. Parecia que estava ali porque queria estar, e não porque precisava cumprir horas.
Quando ela passou pela minha carteira, me olhou de um jeito estranho, como se tivesse visto alguma coisa que nem eu sabia que carregava. Você gosta de escrever? Ela perguntou, sem rodeios, depois da aula. Eu congelei. Ninguém nunca tinha me perguntado isso antes. Ninguém nunca quis saber o que eu gostava. Assenti, tímida, sem saber se aquilo era perigoso. Ela sorriu como quem entende silêncios. Quero ler um texto seu um dia, se você quiser compartilhar. E foi embora, simples assim. Voltei para casa com aquele pedido latejando na mente. Era só uma frase, mas soava como um convite a um mundo ao qual eu nunca tive acesso. O caderno onde eu escrevia parecia mais importante do que nunca. Mas claro, em casa, tudo continuava como sempre. Camila chegou mais cedo do curso dela, entrou no meu quarto sem bater, como de costume, e me lançou aquele olhar que ela usava sempre que queria me lembrar de que eu era inferior. Você tá com essa cara por quê? Alguém olhou pra você hoje? Ela disse, rindo. Engoli a resposta. Eu sempre fazia isso. Porque responder era começar uma guerra que eu nunca vencia. Durante o jantar, meus pais conversavam sobre uma viagem que planejavam fazer. Falavam baixo, como se estivessem tramando algo. Camila brincava com a colher no copo, fazendo um tilintar irritante. Quando perguntei para onde iam, minha mãe respondeu com a voz doce e o veneno de sempre. Você não precisa saber de tudo, Gisele. Depois disso, meu pai pigarreou, desconfortável, e desviou o olhar. Meus pais tinham esse hábito, me fazer perguntas como se estivessem me testando, e me dar respostas como se estivessem me punindo. Mais tarde, ouvi sussurros vindos do quarto deles. Eu estava passando pelo corredor para ir ao banheiro, mas parei ao ouvir meu nome. Ela não pode descobrir agora. Não antes da viagem, disse meu pai. Está tudo sob controle. Já escondi os documentos. Só preciso que ela continue quieta, respondeu minha mãe. Minhas mãos gelaram. Fui para o banheiro tremendo, com o estômago embrulhado. Documentos? Descobrir o quê? Por que eu não podia saber? Voltei para o quarto e abri meu caderno. Escrevi como se fosse a última coisa que eu faria. Minhas mãos não conseguiam parar. Senti como se as palavras fossem minha única forma de resistir àquela sensação sufocante. No fundo, eu sabia. Eles escondiam algo. E seja lá o que fosse, envolvia a minha existência. Eu não era só a filha apagada. Eu era uma peça deslocada num quebra-cabeça que eles faziam de tudo para manter montado, mesmo que precisassem serrar minhas bordas para me encaixar à força. Naquela noite, sonhei que estava trancada num quarto sem janelas. Quando acordei, minhas mãos ainda tremiam. A diferença é que agora, acordada, eu começava a perceber que talvez, aquele quarto já existisse. E eu estivesse dentro dele há muito tempo. Dizem que quando a gente começa a desconfiar de algo, tudo passa a ter outro som. Outro cheiro. Outro peso. Até o silêncio ganha volume. E o da minha casa já estava ensurdecedor. Na manhã de terça, minha mãe deixou a mesa do café posta como sempre, milimetricamente organizada, como se alimentar-se fosse parte de uma cerimônia. Mas havia algo no ar, algo que nem o cheiro de pão quente conseguia mascarar. Meu pai mal falou, Camila estava de bom humor demais, e minha mãe sorria com os olhos vazios. Depois que eles saíram, fiquei sozinha. Sozinha de um jeito que era novo. Porque, pela primeira vez, eu queria usar aquilo a meu favor. Peguei o celular e escrevi uma mensagem para a professora Beatriz. Só 4 palavras. Podemos conversar? Só nós. Ela respondeu em minutos, combinando de me encontrar depois da aula, em um café discreto próximo à escola. Foi a primeira mentira que contei para sair de casa. Disse que ia estudar com uma colega. Meu pai hesitou, minha mãe arqueou uma sobrancelha e disse: Você sabe que se mentir, vai se arrepender, né? Balancei a cabeça com os olhos baixos, como sempre. Mas dentro de mim algo pulsava, um pequeno ponto de luz tentando romper a escuridão.
O café era pequeno, tranquilo, com janelas largas que deixavam a luz do fim de tarde invadir o espaço. Quando vi a professora sentada, sorrindo com uma xícara de chá na mão, meus pés vacilaram. Eu quase voltei. Quase. Mas me forcei a seguir. Ela não fez perguntas de imediato. Apenas me ofereceu um lugar, pediu um chocolate quente para mim e esperou. Era como se ela soubesse que eu carregava uma represa dentro do peito, e que não adiantava gritar, era preciso escutar a água tremendo por trás do muro. Falei pouco. Mas tudo o que disse veio do fundo de mim. Coisas que nem eu sabia que estavam guardadas, o medo de dormir, os cochichos dos meus pais, o olhar zombeteiro de Camila, as janelas que nunca abri, a dúvida sobre quem eu realmente era. Ela me ouviu sem me interromper. Depois, disse apenas: quando a gente vive dentro de uma prisão por muito tempo, começa a achar que ela é uma casa. Mas o corpo sabe a diferença. Voltei para casa com a cabeça pesada, mas com o coração batendo mais firme. Havia alguém que enxergava. Alguém que me ouvia. E isso mudava tudo. Mas a euforia durou pouco. Quando entrei no meu quarto naquela noite, meu coração quase parou. Minhas janelas estavam presas com correntes e cadeados. 2 voltas de ferro grosso prendiam as trancas, como se eu fosse uma ameaça a ser contida. Por um segundo, achei que fosse um pesadelo. Pisquei, toquei o metal frio. Não era um sonho. Corri até a sala, meus pais estavam vendo TV, Camila no sofá, mascando chiclete como se o mundo fosse leve. Por que trancaram minhas janelas? Minha mãe olhou para mim sem piscar. É para sua segurança, Gisele. Meu pai, como sempre, desviou o olhar. Camila soltou um riso curto, venenoso. Segurança de quem? Perguntei, a voz falhando. De todos. Não queremos que você saia por aí, sendo manipulada por qualquer um. A frase caiu como um golpe. Eles sabiam. De alguma forma, eles sempre sabiam. A professora. O café. Minha tentativa de respiro. Subi de volta, sentindo o peso das correntes nas costas. A janela que antes era só fechada, agora era um aviso: você não sai daqui. Sentei na cama, tremendo. A liberdade que eu havia sentido por poucas horas agora parecia um delírio distante. Meu quarto era uma cela. E meus carcereiros não usavam armas, usavam sorrisos. Naquela noite, não escrevi. Só encostei a testa na parede gelada e ouvi, pela primeira vez, o som de mim mesma chorando sem fazer barulho. Porque até minhas lágrimas, eu sentia que precisavam ser silenciosas naquela casa. Mas algo dentro de mim se partiu. Não era mais só tristeza. Era raiva. E, por menor que fosse, raiva era uma fresta. E uma fresta é tudo o que a luz precisa para entrar. Acordei com o silêncio. Mas um silêncio diferente, o tipo que não respira. O tipo que assusta. A luz entrava fraca pela fresta da porta do corredor. Minha janela, trancada com cadeados desde a noite anterior, deixava entrar apenas o som abafado de galhos balançando lá fora. Senti um peso estranho no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer, ou pior, como se já tivesse acontecido e eu ainda não soubesse. Levantei devagar, tentando escutar qualquer movimento pela casa. Nenhuma panela na cozinha, nenhum passo no piso de madeira, nenhum resmungo de minha mãe. Desci as escadas descalça, os degraus rangendo como se reclamassem da minha presença. A mesa do café estava vazia. Nenhum prato, nenhuma xícara. Nenhuma voz. Andei pelos cômodos. Chamei pelo meu pai. Pela minha mãe. Pela Camila. O eco da minha própria voz foi a única resposta. Passei pela porta do quarto deles. Aberta. A cama feita. Os armários, quase vazios. 2 malas faltando no canto. O espelho com manchas, como se alguém tivesse limpado apressadamente. Uma corrente de frio subiu pelas minhas pernas, como se o chão tivesse se tornado gelo.
Eles tinham ido embora. Sozinhos. Sem me avisar. Sem deixar um bilhete. Sem uma explicação. Voltei correndo para meu quarto, o coração disparado. Peguei meu celular. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação perdida. Nem mesmo da Camila, que normalmente fazia questão de me mandar indiretas disfarçadas de piadas. Meus dedos tremiam. Tentei ligar. O número da minha mãe caiu direto na caixa postal. Meu pai, também. Camila, desligado. Foi nesse momento que eu soube, não era um esquecimento. Era um abandono calculado. Andei de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Até que uma lembrança me atingiu, a conversa sussurrada dias atrás. Ela não pode descobrir agora. Já escondi os documentos. O medo que me consumia até então virou combustível. Eu precisava encontrar o que estavam tentando manter escondido. Comecei pelo óbvio, o quarto deles. Vasculhei gavetas, puxei cabides, levantei o colchão. Nada. Mas então, ao abrir a parte inferior do armário, vi um pequeno vão entre o fundo falso e o chão. Parecia uma emenda solta. Forçando com cuidado, consegui remover a base. Ali dentro, uma caixa de madeira envelhecida, envolta em um lençol. Tirei com cuidado. O coração batendo nos ouvidos. Dentro havia papéis antigos, amarelados. Uma certidão de nascimento com meu nome. Mas não com o sobrenome Almeida. Gisele Moreira. Mãe, Amélia Moreira. Pai, Campo Vazio. Engoli seco. Era um golpe de realidade que eu não esperava. Eu não era filha deles? Junto ao documento, uma carta escrita à mão, dobrada cuidadosamente. Reconheci a caligrafia da minha mãe, da mulher que eu chamei de mãe a vida inteira. Mas o tom da carta era outro. Dizia que estavam fazendo certo ao proteger o patrimônio, que não havia escolha, e que eu não devia lembrar de nada. Falava sobre minha avó biológica, Dona Amélia, que queria me ver, mas que era uma ameaça à estrutura da família. Minhas mãos suavam. Meu estômago girava. Tudo o que eu conhecia era uma mentira? Eu era uma herança viva? Uma peça jogada entre dois mundos, um que me queria e outro que me prendeu? Voltei para meu quarto com a caixa, trancando a porta com uma cadeira. Por horas, fiquei sentada encarando aqueles documentos como se fossem dinamite. E talvez fossem mesmo. Eles foram embora porque tinham medo de mim descobrir. Medo de que eu entendesse meu lugar na história. Mas agora que eu sabia que não pertencia àquela casa, eu não era mais a mesma. Eu não era só a filha apagada. Eu era o segredo. E segredos, quando são descobertos, têm o poder de queimar tudo ao redor. Inclusive as pessoas que tentaram enterrá-los. Passei o dia inteiro tentando manter meus pensamentos em ordem, mas era como tentar conter uma tempestade com as mãos. A cada segundo, mais peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar, e o que antes era apenas uma sensação vaga agora se tornava uma certeza cortante. Minha vida era uma construção cuidadosamente planejada em cima de mentiras. O relógio na parede marcava 3 da tarde quando o silêncio começou a mudar de forma. Ele já não parecia vazio, parecia tenso. Como se a casa respirasse por conta própria, e eu estivesse ali dentro apenas como uma hóspede indesejada. Toda vez que eu passava pelo corredor do andar de cima, ouvia estalos de madeira. Não os estalos normais de uma casa antiga. Eram mais baixos, ritmados. Quase como passos contidos. Voltei para a sala. A janela da frente estava entreaberta, o que era estranho, já que todas as outras estavam sempre trancadas. Me aproximei. O vento que entrou trazia um cheiro que me arrepiou. Era leve, mas presente. Uma mistura de gás e poeira velha. Fui até a cozinha. O fogão estava desligado. As bocas fechadas. Mas o cheiro estava ali. Mais forte. Agudo. Como se alguma coisa estivesse escapando pelas bordas da casa e se espalhando lentamente, esperando o momento certo.
Tentei abrir as janelas. Trancadas. Tentei a porta dos fundos. Fechada com chave, e a chave não estava na fechadura. Naquele momento, percebi algo ainda mais perturbador: eu não tinha a chave de nada naquela casa. Nem da minha própria vida. Peguei meu celular. Pensei em ligar para a professora Beatriz, mas algo me impediu. Medo? Orgulho? Um tipo estranho de instinto que me dizia para esperar mais um pouco, como se o tempo estivesse prestes a me mostrar algo que eu precisava ver com meus próprios olhos. Fui até meu quarto e me tranquei por dentro com a cadeira, como da noite anterior. Peguei o caderno e tentei escrever, mas minhas mãos tremiam. Em vez de palavras, rabiscos desconexos tomaram a página. Eu estava perdendo o controle do que sentia. A raiva havia se misturado ao medo. E o medo estava virando desespero. À noite, o ar ficou mais pesado. Literalmente. Respirar se tornou um esforço. E então, por volta das 2 da manhã, acordei com o som de um estalo seco. Depois, outro. E outro. Levantei num pulo. O cheiro de gás agora era insuportável. E havia outro cheiro junto, fumaça. Corri até a porta. Abri devagar. Um calor anormal vinha do andar de baixo. Desci 2 degraus e vi a cena que nunca vou esquecer: as cortinas da sala estavam em chamas. Minhas pernas falharam. O fogo subia com uma rapidez assustadora, lambendo as paredes como se tivesse fome. Corri de volta pro quarto e tentei abrir a janela, trancada. Os cadeados ainda estavam lá. Tentei quebrar com a cadeira. Nada. O fogo ganhava força, e com ele, a fumaça subia. Densa. Ácida. Comecei a gritar. Gritar como nunca tinha feito na vida. Meus pulmões ardiam, meus olhos lacrimejavam, minha garganta arranhava, mas eu gritava. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! A fumaça invadiu meu quarto. O calor começava a ferir minha pele. Enrolei o rosto com uma camiseta e continuei a gritar pela janela. Bati. Chutei. Implorava por alguém. Por qualquer um. Foi quando ouvi um barulho do lado de fora. Gritos. Passos. Sirenes. A última coisa que vi antes de desmaiar foi um feixe de luz atravessar a janela, e uma voz gritar meu nome. Me encontraram. Mas algo me dizia que o pior ainda estava por vir. Porque fogo, às vezes, não é o fim. É só o início das cinzas onde a verdade decide nascer. Quando abri os olhos, tudo era luz e confusão. A claridade das lanternas dos bombeiros, o som dos rádios estalando ordens e o gosto metálico na boca me arrancaram do torpor. Estava deitada sobre a grama molhada do jardim da frente, com uma máscara de oxigênio no rosto e mãos firmes segurando meus ombros. Minha garganta ardia. Eu tossia tanto que sentia que iria desmaiar de novo. A casa atrás de mim estava em chamas. A cena era surreal, aquelas paredes que me prenderam por anos agora desmoronavam sob labaredas furiosas, como se finalmente cuspissem tudo o que haviam escondido. Ela está sozinha aqui? Ouvi um bombeiro perguntar a outro. Nenhum sinal da família. Nem um cachorro. Um policial se aproximou e perguntou meu nome. Eu mal conseguia falar. Disse Gisele com a voz engasgada. Fique calma, Gisele. Já chamamos uma ambulância, ele disse com gentileza, mas seus olhos estavam cheios de interrogação. Eu queria perguntar onde estavam meus pais. Queria saber se alguém os avisou. Mas ao mesmo tempo, não queria. Porque no fundo, eu sabia, eles sabiam que isso ia acontecer. A ambulância chegou e fui levada para o hospital. Queimaduras leves. Inalação de fumaça. Nenhum dano grave, segundo os médicos. Mas minha cabeça parecia girar dentro de um redemoinho de dúvidas, lembranças e uma dor que não era física. Beatriz apareceu no final da tarde. Veio correndo, descabelada, com os olhos marejados. Quando me viu,
Caiu num choro abafado e me abraçou como uma mãe faria, uma mãe de verdade. Eu senti aquele abraço como se fosse o primeiro calor humano sincero em anos. Não precisei dizer nada. Ela já sabia. Ela sempre soube. A polícia me levou de volta à delegacia na manhã seguinte. Fui ouvida como vítima de tentativa de homicídio. Você tem certeza de que estava sozinha? Me perguntaram. Tem certeza de que alguém não entrou na casa? Mas a pergunta que mais ficou ecoando foi: você sabia que o gás estava ligado? Eles encontraram provas. Vestígios de sabotagem no fogão. As janelas propositalmente trancadas por fora. Nenhum sinal de arrombamento. E o mais inquietante, meus pais estavam fora da cidade, hospedados num resort de luxo. Tinham feito o check-in no mesmo instante em que o incêndio começou. Coincidência? Claro que não. Fizeram isso para parecer acidente. Para parecer que eu, a filha frágil, emocionalmente instável, tinha esquecido o gás aberto. Para que, quando tudo virasse cinzas, eles pudessem voltar, vestir o luto e dizer: foi uma tragédia. Serem abraçados como vítimas. Mas eu não morri. E agora eles tinham um problema. O policial responsável pelo caso, um homem de olhos cansados chamado Inspetor Elias, olhou para mim com atenção incomum enquanto eu explicava tudo o que lembrava, e o que suspeitava. Contei sobre os documentos encontrados. Sobre o sobrenome Moreira. Sobre a carta. Mostrei o diário. Cada linha escrita nos últimos meses virou peça de um quebra-cabeça que, finalmente, começava a se revelar. Você tem muita coragem, Gisele, ele disse. E sorte. Mas agora, precisa de proteção. Fiquei hospedada temporariamente na casa da professora Beatriz, por orientação da assistência social. Ela me acolheu com carinho, mas com firmeza, o tipo de firmeza que não agride, mas ampara. Me colocou para tomar chá, falou de psicólogos, e me deixou dormir no quarto de hóspedes, onde as janelas não tinham cadeados. Naquela noite, deitada numa cama de verdade, não de prisão, ouvi o som das folhas lá fora, o barulho da vida. E pela primeira vez, aquele silêncio não doía. Mas eu sabia que ainda não estava livre. Porque quando a verdade começa a queimar, quem acende o fósforo também precisa enfrentar o fogo. E meus pais, ainda não tinham sentido nada. Mas iam sentir. Na manhã seguinte, recebi a ligação que selaria o destino da minha família, e da mentira que a sustentava. O inspetor Elias tinha falado com um tom seco e direto: encontramos algo. Preciso que você venha à delegacia. Fui com Beatriz. No caminho, ela segurava minha mão como se ainda fosse possível me proteger de alguma coisa. Mas eu sabia que não era. A essa altura, não havia como evitar a queda. Só restava assistir. E, dessa vez, com os olhos bem abertos. Na sala da delegacia, uma mesa com uma pasta grossa me esperava. Elias abriu os documentos com cuidado. Gisele, nós conseguimos o mandado para investigar os bens e registros da sua família. Descobrimos que sua avó materna, Amélia Moreira, faleceu há 6 meses, e deixou uma herança milionária. Meu coração deu um salto. Mas, eu nem sabia que ela existia. Sim. E segundo o testamento, ela deixou tudo para você. A única neta biológica reconhecida em cartório. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos meus olhos. Seus pais adotivos nunca oficializaram sua guarda. Tecnicamente, você foi retirada da sua mãe biológica quando ainda era um bebê. E a senhora Amélia passou anos tentando te encontrar. Senti um gosto de sangue na boca, de tão forte que mordi os lábios para não chorar. A mulher que me deu a vida tentou me proteger, e foi calada por quem se dizia minha família. Mas Elias não terminou ali. Além disso, a perícia encontrou vestígios de acelerante químico no piso da sala. Alguém manipulou o gás e posicionou objetos inflamáveis em pontos estratégicos. Tudo indica que o incêndio foi premeditado. Minha respiração falhou por um momento. Eu já sabia.
Mas ouvir aquilo em voz alta, com documentos, assinaturas e laudos técnicos, era como ter a alma puxada de dentro de mim. E tem mais. Elias deslizou um celular em minha direção. Era o meu antigo aparelho, aquele que eu usava até meses atrás, antes de ser trocado por um modelo mais simples para o meu bem. Ele tinha sido resgatado nos escombros da casa, intacto dentro de uma caixa metálica onde eu costumava guardar coisas antigas. Recuperamos alguns áudios. Toquei no play. A voz da minha irmã preencheu a sala, ríspida, arrogante. Ela é tão burra que nem percebe o que vai acontecer. Quando a casa pegar fogo, vão achar que ela esqueceu o gás ligado. A dramática sempre foi instável, vai colar fácil. Aí, fim da história. Minha visão escureceu. A voz de Camila era como ácido correndo pelas veias. Cada palavra era uma facada, não só por ter sido dita, mas pelo tom de deboche, de desprezo, de certeza da impunidade. Beatriz apertou minha mão com força. Elias desligou o áudio. Já iniciamos o processo judicial. Seus pais estão sendo convocados. Camila está sendo investigada como cúmplice ativa. Saí da delegacia como quem sobrevive a um terremoto. Meus pés pisavam o chão, mas eu não sentia o mundo. Tudo parecia flutuar, distorcido. Eu era uma sobrevivente e uma testemunha. Mas, acima de tudo, eu era a prova viva de uma verdade que eles tentaram apagar com fogo. As notícias correram rápido. Os jornais locais falaram da jovem trancada em casa que sobreviveu a incêndio suspeito. As redes sociais espalharam trechos do caso. Fotos da casa em chamas. Imagens minhas, de costas, entrando na delegacia. E então, a bomba, a revelação da herança e do esquema de ocultação da minha identidade. Meus pais, até então considerados vítimas de uma filha problemática, agora eram vistos como cúmplices de uma tentativa cruel de silenciamento. Camila desapareceu por 2 dias, mas foi encontrada na casa de um namorado em outra cidade. Tentou negar tudo. Tentou dizer que era brincadeira. Que os áudios foram editados. Mas as provas eram sólidas demais. E o mundo não é tão cego quando você tira as cortinas. A casa que eles tanto zelavam pela aparência caiu. Junto com os sorrisos forçados, as frases ensaiadas e as máscaras que usaram por tantos anos. Na noite em que soube que a prisão preventiva havia sido decretada para os 3, sentei sozinha na varanda da casa de Beatriz, olhando para o céu escuro. Pela primeira vez, senti que o ar não me esmagava. Eu tinha sido jogada no fundo de um poço por pessoas que deveriam me amar. Mas mesmo lá, com as janelas trancadas, com a fumaça me sufocando e o mundo desmoronando, eu gritei. E alguém ouviu. Agora, não era só o passado deles que queimava. Era minha nova vida que começava a brilhar sob as cinzas. Foi estranho acordar e não sentir medo. O sol atravessava a cortina com suavidade, e pela primeira vez em muito tempo, ele parecia bem-vindo. O quarto da casa de Beatriz era pequeno, com paredes de um azul claro que me lembrava céu e liberdade. O silêncio ali era outro, não era ameaça, não era prisão. Era a paz. Depois de tudo que aconteceu, a vida precisou ser reconstruída do zero. E isso, descobri, não acontece de forma linear. Havia dias em que eu me sentia inteira, forte, quase invencível. E outros em que a fumaça ainda voltava, trazendo pesadelos e lembranças pesadas como concreto molhado. As audiências começaram poucas semanas depois da prisão dos meus pais e da minha irmã. Camila foi indiciada como cúmplice, com agravantes pelas provas de premeditação. Tentou dizer que tudo não passava de brincadeira, que nunca quis me machucar de verdade. Mas o juiz não viu graça. E nem eu. Meus pais alegaram que queriam me proteger, que agiram por desespero, com medo de perder tudo. Disseram que me amavam, e que só esconderam a verdade para evitar sofrimento. Palavras que, por um segundo, quase me atingiram. Mas eu olhei para eles no tribunal e percebi: quem ama não tranca janelas. Quem ama não viaja e deixa a filha para morrer. O promotor foi direto.
Chamou o que fizeram de cárcere psicológico, tentativa de homicídio e ocultação de identidade. Camila, mesmo com os olhos baixos, nunca chorou. Só me olhou de lado, com raiva. Raiva por eu ter sobrevivido. Por ter desfeito a imagem perfeita que ela tanto preservava. O julgamento foi longo. Mas justo. Meus pais foram condenados a 10 anos em regime fechado. Camila recebeu pena reduzida por colaboração tardia e confissão parcial, mas teve que cumprir medidas restritivas e passou os meses seguintes em liberdade vigiada, sem acesso às redes sociais, onde antes exibia sua vida perfeita. Eu fui emancipada. Com a ajuda de Beatriz, consegui o direito legal à herança deixada pela minha avó biológica, Amélia Moreira. Descobri que ela tentou me localizar durante anos. Mandou cartas, abriu processos, contratou advogados. Mas meus pais sempre impediram que qualquer informação chegasse até mim. Eles apagaram minha história com tanto empenho que, por pouco, não apagaram a mim. Comecei terapia. Encarei de frente tudo aquilo que por anos fui ensinada a silenciar. As sessões me ajudaram a entender que a culpa não era minha. Que eu não era ingrata por ter sentido medo, nem errada por ter desejado liberdade. Usei parte da herança para financiar meus estudos. Entrei no curso de psicologia. Eu precisava, entender como pessoas que dizem amar podem manipular, prender e destruir alguém. Queria ajudar meninas como eu a enxergarem que o controle disfarçado de cuidado é uma forma perversa de violência. E que sair disso exige mais coragem do que o mundo imagina. Beatriz me ajudou a abrir um pequeno instituto. Um espaço para jovens vítimas de abuso psicológico e familiar. Coloquei o nome de Casa Amélia. Em homenagem à mulher que me deu a vida, e tentou salvá-la, mesmo do silêncio. Voltar à antiga casa foi uma escolha difícil. Mas eu precisava. Precisava olhar para o lugar onde quase fui destruída, e deixar ali o peso do que não era meu. As ruínas ainda estavam lá. As janelas calcinadas. As paredes negras. O cheiro de fuligem. Andei devagar, sentindo cada passo. Entrei no que restava do meu antigo quarto. O chão coberto de cinzas. O canto onde ficava minha cama agora era só pó. Mas ao olhar para cima, pela primeira vez em anos, vi o céu. A janela havia sido quebrada. E acima de mim, não havia mais trancas. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu sobrevivi. Eu me salvei. E agora, eu era livre. Antes de ir embora, deixei uma única coisa no batente da porta, uma folha do meu diário original, com uma frase que escrevi em uma noite de desespero. Eles trancaram as janelas. Mas esqueceram que a luz entra pelas frestas. E foi assim que a história terminou. Ou melhor, foi assim que a minha começou. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!